as maiores dificuldades do professor de música. E aí, professor, o que você tem enfrentado? Hoje a gente vai falar aqui das maiores dificuldades que os professores têm enfrentado no mercado hoje em dia. Sejam bem-vindos ao nosso podcast Poderosa e Ele. Tatiane Starling aqui com meu digníssimo marido, Matheus Starling. Sócio também. Companheiro de podcast, pai dos meus filhos, enfim, muitas qualidades, né? E a gente, mais uma vez, trazendo conteúdo de qualidade para vocês. Para você que é professor de música e empreendedor, esse conteúdo é para você. Se você tem algum colega que também é um professor empreendedor, se você conhece algum dono de escola de música, compartilhe o nosso conteúdo, que isso é para eles também. Tá bom? E se você não está inscrito, se inscreva no nosso canal. A gente tem conteúdo novo aqui todos os dias. E eu quero agradecer a GMC Academy, que tem sido nossa parceira nessa jornada de podcasts, né? A gente começou esse podcast há mais ou menos aí 1 ano atrás e a GMC tem sido parceira patrocinando esse projeto. GMC, para quem não sabe, é uma universidade na Austrália que tem cursos na área criativa. Na área da música tem cursos como engenharia de som, produção musical, composição, performance. E tem outros cursos também da área criativa, como design de games, cinema, TV, enfim, vários cursos, bem legal. GMC é uma faculdade que a gente costuma brincar que ainda cabe no bolso do brasileiro. Então, se você tem interesse em estudar fora, aquele sonho de fazer uma faculdade fora do Brasil, entre em contato através do nosso Instagram, que é @GMC Academy Brasil. Manda um direct com a sua dúvida, que a gente vai estar prontinho lá para te responder. Tá bom, galera? E hoje a gente vai falar sobre as dificuldades que os professores de música têm enfrentado no Brasil. Você acredita que as dificuldades que o professor de música enfrenta no Brasil é diferente de professores de música em outros países? Eu acho que sim. Você acha que sim? Eu acho que o primeiro problema que a gente vê muito, uma queixa frequente, é a falta de ser valorizado, né? Eu acho que no Brasil o professor, de uma maneira geral, não é valorizado. Não só o professor de música, o professor de maneira geral. Aí você pega um professor de música, que nem é um professor de uma escola que é mais, vamos dizer assim, necessário. Pô, quem busca um professor de música, ele tá querendo buscar algo que é extracurricular. Sim. E ainda assim, até por isso ainda é mais desvalorizado. Você pega num país desenvolvido, o professor é muito mais valorizado do que no Brasil. E também um professor de música, né? Porque a música, ela é vista nesses países como algo que vai agregar cultura, que vai transformar a criança. Sim. Então, desde pequeno, os pais já veem no Brasil a música... é uma coisa mais marginalizada, hein? Ainda hoje, em 2022, como que pode? A gente tá falando tanto de uma mudança, tantas mudanças sendo impostas, né? Mudanças que não deveriam existir, são impostas a goela abaixo. Mas a mentalidade em relação à arte, à música, ao teatro e outras artes não mudam. Já reparou isso? O que acontece, gente? Porque a música, como arte, ela é colocada numa categoria que é diferente. Ela não é uma necessidade, né? Você põe na pirâmide de Maslow, de sobrevivência, né? A pessoa pensa mas todo mundo ouve música todo dia, né, cara? Então, mas o que a pessoa pensa? Eu preciso aprender aquelas coisas que vão me trazer um retorno financeiro na minha vida. Preciso aprender algo que vai me trazer uma profissão. Então, assim, quando você põe dentro daquela pirâmide das necessidades mais básicas, aquilo, né? A música tá lá embaixo, né? Na verdade, ela lá tá em cima, no... como o menor das necessidades. Mas se você pega um país desenvolvido, já tem uma tradição de que a música ela é colocada dentro de um currículo escolar. Você vai nos Estados Unidos, sempre teve ali, por exemplo, batalhas de big bands entre as escolas. Então, assim, é uma maneira... A música acompanha as outras matérias, né? Ela não fica excluída, né? E ela é colocada ali, cara, como, quem aprende música ajuda no raciocínio matemático. Isso. Olha só, a música ela auxilia e coisas que as pessoas veem como necessária. Exato. Não é só uma coisa de contemplativa. Sim. Você vai... o seu lado lúdico. Porque isso é uma coisa muito abstrata, realmente, né? Seu lado lúdico da tua criança. Não. Às vezes o cara quer o seguinte, vai ajudar teu filho na matemática. Gostei. Então, eu falo isso muito e utilizo isso lá na Starling presencial. Isso é uma coisa que você, professor de música, se não sabe, estuda a respeito, porque o mesmo lado do cérebro, das matemáticas, do raciocínio lógico, é o lado que se usa para estudar música. Então, se você está estudando música, se você está dando a oportunidade para o seu filho
fazer música, você está estimulando o lado do raciocínio. Você pode usar isso como uma ferramenta de marketing, por exemplo, uma ferramenta de persuasão na hora de fechar uma venda com o pai, né? Porque isso, sim, como o Matheus está falando, é uma forma de ser... Não é persuasivo, de falar uma verdade que muitas vezes nem o próprio professor sabe, falta né? Esclarecimento, falta né? esclarecimento. Na sociedade. Por exemplo, uma criança que está fazendo aula, ela está tendo uma oportunidade de socialização, ela está trabalhando soft skills. Sim. Né? Hoje em dia, o que é mais valorizado num funcionário depois do... Mais do que o currículo, às vezes, né? Nem depois mais. Hoje em dia está sendo mais do que os currículos. São essas habilidades soft, que a gente chama de interpessoais. Interpessoais. Eu vi até uma pesquisa de que 70% dos desligamentos de funcionários, contratação... São por falta de soft skills. Porque ele entrou pela via da formação e cumpriu o requisito, mas saiu porque o convívio não era bom. Uhum. Então, assim, a gente está falando, na verdade, que a música ela é valorizada numa sociedade que é sofisticada. Uma sociedade que não é sofisticada não adianta, entendeu? A música ela não será valorizada. Por isso que o professor de música ele sofre muito com isso. Primeiro porque ele é professor, segundo porque é de música. Sim. Então é um problema social nosso mesmo, cultural. Então, vou voltar lá de uma das maiores dificuldades que a gente botou como a número 1 é não ser valorizado. Posicionamento. Então, porque a resposta para você ser valorizado é você se posicionar. Uhum. Então é o seguinte, eu sou valorizado como professor de música, eu sou. Mas nem sempre foi, né? Eu Matheus Starling, sou. Ao ponto que hoje eu não dou mais aula particular. Uhum. Então, assim, eu fui valorizando tanto a minha marca que hoje eu já não dou mais uma aula particular. E eu tenho os meus produtos, eu tenho as minhas aulas em turma. Fui me posicionando. Como que você vai se posicionando? É um trabalho de longo prazo. Você tem que... Porque aquele ditado, né? A mulher de César não basta ser honesta, tem que aparentar ser honesta. Não adianta ser um bom professor, ser um bom músico. Ou se achar um bom músico, né? As pessoas têm que achar de você, então, né? Como que as pessoas vão saber, vão tirar a prova disso? É você se expondo. Tendo um trabalho constante, frequente. Todos os dias, gente, eu tô nas mídias sociais. Todos os dias eu tô me posicionando. Ao ponto de que hoje eu posso escolher o que eu quero fazer. Isso é a questão da posição que você se coloca. Então, isso é um trabalho, primeira coisa, de médio e longo prazo. Porque se você não bate o pé e você se posiciona, cara, as pessoas não vão te valorizar. E isso começa com pequenas atitudes, que são desde qual o seu discurso para fora, como você fala com seus alunos sobre música, eles veem paixão em você, eles veem a autoridade, você ensina, você tem didática. Então são várias coisas que vão passando, que você vai construindo ao longo do tempo. Uhum. Você é profissional, você entrega a sua melhor aula, você estuda para entregar a sua melhor aula, você tem um contrato, porque quando você demonstra que sabe, você é organizado, tem apostila, tem contrato, as pessoas vão te posicionando, né? A percepção de posicionamento vai mudando. Esse é o cara profissional, bicho. Você quer um cara profissional? Esse é o cara profissional. Então, número 1, a gente botou não ser valorizado e contrapartida disso, para que você seja valorizado, você se posicionar. Número 2, a gente colocou não ter uma didática clara, não ter método, não estudar para ter uma formação. Então. Isso é uma das dificuldades do professor de música no Brasil. Por quê? No Brasil, a gente associou muito o seguinte. Quem, por exemplo, toca bem... ensina, por exemplo, né? E na verdade, você pode tocar muito bem e ensinar muito mal. É difícil você... E existem casos, cara, que às vezes o cara nem é um bom músico. Ensina bem, Ensina bem, até porque grande parte dos alunos são de nível mais iniciante. Então, esse aluno de nível iniciante não precisa necessariamente de um grande músico ensinando para ele. Sim. Né? E quem já é um músico intermediário ou avançado, ele já sabe a quem procurar. Ele já vai procurar um músico, um professor que já é mais conhecido no mercado. Sim. Então, se você for para pensar, o que o aluno precisa? Ele precisa de que você tenha didática, organização, método. Uhum. Então, você não precisa ser um grande músico para isso. Você precisa, cara, estudar sobre isso. Você precisa se organizar. Aí a gente vê frequentemente perguntas como, cara, como eu crio meu método? A pergunta que eu devolvo é, qual método você estudou? Normalmente nenhum. Não estudei nenhum, sou autodidata. Então não tem como você criar método, você não tem nem conhecimento de nenhum outro método, Exatamente, né? Um dos conceitos sobre criar sua própria metodologia é modelagem. Então, assim, você estudou por métodos de
maneira suficiente para que você entendeu qual é o procedimento de outras pessoas. Como fazer, né? Como que, por exemplo, agora eu quero fazer um método de guitarra para iniciante. Eu estudei vários métodos de guitarristas que tinham um método de guitarra para iniciante. Eu vou modelar esses métodos. Olha que coisa simples. A observação de como outras pessoas chegaram no resultado. Você modela isso, porque ninguém é dono da ordem cronológica, né? Ninguém é. Ninguém é dono começa por intervalos, depois pentatônicas, depois ninguém é dono disso. Então você pode pegar o mesmo cronograma de quem já chegou lá, já fez e Só já... tem que tomar um pouquinho de cuidado, Matheus, porque existe uma diferença entre modelar e copiar. Mas é o seguinte, tem muita gente copiando. Então, só para ficar... Não, modelar, mas só para ficar claro... Não, mas eu falei sobre o cronograma. Sim, mas você tá falando de modelar, entendeu? Mas eu tô falando de modelar o cronograma. Então, mas estou falando mesmo modelar o cronograma. Modelar também o que está escrito, você pode ter uma síntese do que está escrito. Mas você tem que criar o próprio conteúdo. Sim. O que eu tô querendo explicar é o seguinte, você pode copiar o mesmo cronograma meu, por exemplo. Você entra lá no site da Starling Academy e botar todos os cursos têm a ementa, não tem? Ele não vai ter acesso, entrando lá, se ele não é aluno, ao conteúdo. Não, mas mesmo que tenha acesso ao conteúdo, ele não pode copiar o conteúdo. Não, sim, mas eu tô falando que um professor ele pode chegar assim, eu vou pegar a mesma ementa do Matheus. Sim, a ementa ok, já entendemos. Eu vou pegar esse cronograma e vou criar o meu... As minhas aulas você fala muito sobre modelar, e eu vou te ser bem sincera, eu já vi pessoas que te copiam 100%. Isso é crime. Sim, tem esse problema. Isso é crime, não é só o Matheus Starling. Eu estava conversando com uma colega que também fala para professores de música e ela estava indignada porque as pessoas estavam copiando o conteúdo dela. E a gente falou que a gente fala muito sobre modelagem, ela até comentou, quero pedir até vocês tomar um pouco de cuidado quando falar isso. Sim. Porque as pessoas... O brasileiro, no geral, ele tem muita mania de ouvir algo, entender o que ele quer ouvir. Sim. Então, quando a gente fala de modelar, a gente tem que ensinar. Para você sabe o que é modelar. Mas para você que está ouvindo, talvez, modelar, eu vou ver um método e vou criar. Não, cara, até ementa, ele falou, pode até copiar. 1, 2, 3, mas o que falar dentro disso, você tem que criar o seu próprio método. Aí o que eu recomendo? Por exemplo, se você tem dificuldade de criar o seu próprio conteúdo, você pega 3, 4 métodos sobre o conteúdo e você pode chegar num denominador comum sobre isso, né? Então, assim, o que eu mais gosto desses 3 ou 4 métodos é isso. E aí você, de cima dele, cria o seu próprio método. Olha que chuchuzinho que a gente está entregando, né? Sim. Mas aí é o ponto essencial, cara. Por que o professor se sente mal, não se sente valorizado? Porque ele não tem um método. E ele se sente uma fraude. Né? Depois de 3, 4 meses, o professor começa a ensinar que a sentir que está enrolando o aluno. Que uma das coisas mais preciosas que o professor pode ter é um cronograma. Você pega, cara, com calma. Eu, por exemplo, na Starling, a gente tem mais de 2 anos de cronograma para um aluno. Então, assim, esse martírio sobre o que dar na aula 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, toda aula 120, não tem. Já está feito. Já está pronto, né? Isso passa profissionalismo, dá tranquilidade ao professor, todo mundo sai ganhando, né? Todo mundo sai ganhando. E o número 3 que a gente pontuou sobre dificuldade é o professor que não usa de forma efetiva as redes sociais. Porque aí é como hoje em dia o cara tá trancado dentro de casa, né? Porque até uns 15 anos atrás, vamos botar até 10 anos, a aula particular, você conseguia ter êxito dando aula na sua casa ou na casa do aluno através de pequenas panfletagens, trocas entre pessoas, recomendações na tua própria cidade. Era natural que se você fizesse um bom trabalho, depois de 10, 15 anos, você já está conhecido na tua cidade. Né? A tia pergunta para a prima, quem era aquele cara que fez a aula mesmo? Você gostou? Me passa o contato dele. O que acontece é que hoje as pessoas não esperam mais encontrar com alguém que tenha feito para tomar uma decisão. Elas simplesmente entram logo no Google, no Instagram e procuram. Sim. Então, se você não está ali, você está perdendo essa primeira oportunidade de ser o primeiro contato dessas pessoas. Você está passivo esperando que alguém venha te procurar. Então, como é estar passivo? Como é estar ativo indo atrás do aluno ou vendendo seus cursos? É você todos os dias entrar no Instagram e colocar uma postagem sua ensinando para o seu aluno ideal. Sim. Né? Tem mais alguma acréscimo a falar sobre Instagram? Porque quando você fala assunto Instagram, você abre um portal, né? E você já falou aqui, mesmo sem falar sobre, já falou sobre a questão do posicionamento nas redes sociais. Né? Então, a pessoa que não está, ela tem uma dificuldade
por não usar de forma efetiva, que foi o que eu falei. E de forma efetiva é aquela coisa que você está sempre falando. Todos os dias está ali postando, entregando, dando para aquele possível aluno futuro um conteúdo de qualidade, né? Onde ele em algum momento, quando ele pensar em consumir, em comprar um curso, alguma coisa, ele vai lembrar, cara, aquele fulano de tal, eu já vi um conteúdo dele, é muito bom e, poxa, ele dá vários conteúdos, não me ofereceu nada ainda. Preparar esse público dando muita coisa para a hora que você tiver que vender, você já tá com um público quente ali. Sim. As pessoas já conhecem o seu produto. Olha isso aqui, que legal que ontem, eu li isso aqui ontem na nossa formação de professor de música empreendedor. A Aurilene Lima escreveu: gente, demorou uns 2 meses para acontecer. Minha família cobrou muito e eu desanimei por várias vezes. Mas agora estou agendando aula todos os dias e já estou ficando sem tempo. Já tem até aula agendada para o próximo mês, kkk. Por que eu não conheci vocês há 2 anos atrás? Você vê, isso aconteceu, por que eu estou falando isso aqui agora? Porque posicionamento na internet, no Instagram, quando você faz um bom trabalho ali, até de forma passiva as pessoas vêm. Só que o que a gente ensina para os nossos alunos, cara, tem a forma passiva e ativa. As pessoas vão te procurar. Só que você não pode depender só disso. E isso vem no quarto. Na quarta dificuldade, que é não ser constante no lado do mercado. E principalmente no digital. Às vezes a pessoa está chegando aqui e não sabe o que a gente quis dizer com isso. Você fala muito a questão da pessoa estar sempre buscando o lado técnico da maestria, de saber muito sobre o instrumento, mas ela não sabe se colocar ou como vender aquilo que ela tem. Então ela precisa buscar ferramentas para ela como professor, para que ela aprenda, não sobre dar aulas, mas ela aprenda como se posicionar e oferecer o seu produto. Então, isso é uma das dificuldades do professor e por isso, gente, a gente tem a nossa formação professor de música empreendedor. Ela está aberta e aqui na descrição desse vídeo a gente tem um formulário, se você tem interesse, faz esse formulário, preenche, que a minha equipe vai entrar em contato com você, vai te explicar, vai tirar suas dúvidas e vai entender se é o momento certo de você fazer a nossa formação. Então tá aqui na descrição do vídeo, porque lá a gente tem todas as ferramentas para te ajudar a quebrar essa dificuldade. Qual a dificuldade? De se colocar nesse mercado, de sair só do lado da maestria, que é o lado técnico, e entender um pouco mais sobre o mercado, um pouco de marketing, um pouco de financeiro, um pouco de comercial, um pouco de vendas, um pouco como se posicionar, né? Tudo isso tem na nossa formação. É porque aí a gente está, né, nessa parte da Tati acabou de falar, que a gente chama de balança 2Ms. Você tem aquela balança de mercado banana, né? Tem de um lado você põe a banana, do outro lado você põe o peso. Você sabe que o peso está certo quando a balança fica equilibrada. Então ela falou da maestria, né? A maestria musical. Muitos professores são formados em licenciatura, por exemplo, né? Ficou 4 anos na faculdade de licenciatura, às vezes até mais de 4 anos. E é o tempo que as pessoas esperam mesmo na faculdade. Só que a gente sai da faculdade e às vezes não sabe nada da parte do mercado. Nunca sabe nada, não sabe nem cobrar uma aula. E aí quer aprender em 2 meses. Então, passou 4 anos lá. Cara, você vai ter que ter paciência aqui no lado do mercado. Sim. Vai ter que estudar o mercado. Vai ter que investir, vai ter que estudar. Vai ter que investir. A nossa formação é esse lado da balança. Sim. Para você conseguir equilibrar. Então, tem que ter paciência, vai ter que se dedicar e tem que curtir esse processo. Não vai ser uma coisa que vai acontecer de uma hora para outra. Mas foi o que a Aurelie... Qual que é o nome dela mesmo? Aureliene falou ali. Cara, aconteceu. Demorou 2 meses, mas aconteceu. A minha família estava me impressionando. Falou, pô, você entrou na formação, e aí? Cadê o resultado? Agora, pô, não tem mais tempo. E isso vem com nossa quinta dificuldade do professor de música, que é o seguinte. Para mim não deveria ser a quinta, para mim deveria ser a primeira. Mas não foi eu que fiz a pauta. Que é a mentalidade. A mentalidade do professor de música empreendedor é uma mentalidade muito... Como que eu falo? Como eu coloco? É uma mentalidade que precisa muito ser desenvolvida, sabe? Porque vem de uma base onde que começou, ninguém acordou e falou, você é professor de violão. O cara não, ele quer tocar violão para tocar uma música, para fazer um show, para acompanhar alguém, para ser famoso. Ninguém pensou em ser um professor. Então, ele vem de uma área muito romântica, ele vem de uma área muito, caraca, é arte. Vender isso é quase que um sacrilégio.
Então, não só essa mentalidade sobre a questão de se posicionar e de vender aquilo que você tem, mas uma mentalidade também já meio fixa de tipo, cara, não, professor de música é isso aqui que vai dar, é essa vidinha que eu vou ter, não tem como crescer isso, é trabalhar com essa agendazinha mesmo, é lotar minha agenda. Então, eu acho que a maior dificuldade que o professor de música tem é a própria mentalidade, é vencer essa própria mentalidade. E na nossa formação tem um módulo só sobre mentalidade, com várias aulas dentro. Porque lá a gente fala como mudar essa mentalidade, sabe? Uma reprogramação, como reprogramar essa mente, como entender que sim, tem como um professor de música ganhar bem, sim, tem como ele ter uma vida boa, sim, tem como ele não ter a agenda cheia e ganhar dinheiro, sabe? Sim. Então, assim, eu acho que a mentalidade, para mim, é uma das maiores dificuldades. E eu vou te ser sincera, eu, se fosse professora de música, eu fazia o curso só pela mentalidade. Mas a galera fala, a parte que eu mais amo daquele curso de tudo. Mas a galera que é um curso gigantesco, curso com muita coisa. Mas a parte de mentalidade é incrível, porque ali tem todos esses anos do Matheus, 13 anos aí empreendendo, centenas de livros que ele leu, que formou essa cabeça que ele tem. Ele empresta o cérebro dele ali para aquelas aulas, colocando já tudo mastigado, de todos esses livros que ele leu, explicando, colocando de forma científica, sabe, dando prática do que fazer, exercício. Então, assim, a mentalidade é algo que tem que ser vencido do professor de música. Porque se ele não vira essa chave, porque se ele não vira essa chave, ele não consegue se posicionar, né? Ele não consegue fechar a agenda, fechar a aula, vender um curso online. Primeiro de tudo é a mentalidade. Ele até consegue, mas ele não sai da média, né? Ele não rompe. Ele vai até onde a força do braço vai. Até onde a cabeça limita, entendeu? Porque essa questão de mentalidade, né, é uma coisa que depois a gente já lida com isso há tantos anos, que no livro do Story Brand ele fala o seguinte, que é a maldição do conhecimento. Quando você já está tão acostumado com uma nova prática, você acha que todo mundo também já conhece essa prática, né? Mas eu lembro que quando eu comecei a estudar sobre mentalidade, empreendedorismo, essas coisas vinham como luzes, né? E hoje, às vezes, é muito óbvio pra gente. Que a gente nem fala, né? Mas quando você for para pensar, cara, a nossa mentalidade não é uma mentalidade empreendedora. Por quê? Nós não temos normalmente empreendedores dentro da nossa casa. Os nossos professores na escola não são empreendedores. Então, assim, você nunca esteve num ambiente empreendedor. Quem te ensinou não era um empreendedor. Você não viu modelos empreendedores, você não foi ensinado sobre isso. Até porque também na nossa sociedade nunca foi fomentado o empreendedorismo, né? E nunca foi bem visto. Exatamente, nunca foi bem visto. A gente era criado para passar no concurso para ser empregado de alguém. Esse era o máximo de bem-sucedido que as pessoas conheciam. E eu me lembrei agora, quando eu passei na faculdade de Relações Internacionais, veio uma multinacional americana dar uma palestra. E aí eles perguntaram lá assim, o que você vai fazer assim que você se formar? Qual é o seu objetivo? Qual o sonho de carreira? Aí perguntaram para as pessoas, nunca te contei isso, tô contando aqui agora. Aí perguntaram para as pessoas, meu sonho é trabalhar na multinacional, tal. A outra, meu sonho é na multinacional, porque em relações internacionais a galera pensa muito em multinacional. Todo mundo multinacional. Aí chegou a minha vez. Ele me perguntou, qual é o seu sonho? Falei, eu quero abrir a minha própria empresa de comércio exterior. Eu quero trabalhar com importação e exportação. Aí o cara olhou assim pra mim, em inglês, né? Americano, cara, falando inglês, falou, uau! É a primeira pessoa em todo o ambiente que teve essa mentalidade. E pra mim é algo muito... ele falou assim, pra mim é algo muito estranho. Porque eu venho de um país onde ninguém dá nenhuma dessas respostas. Todo mundo que eu pergunto dá uma resposta igual a sua. Sim. Aí ele falou isso porque ele ficou chocado que todo mundo queria ser empregado. Eu fui a única que não queria ser empregada de ninguém, pelo contrário, queria empreender, né? E aí ele me deu os parabéns. Ele falava que acreditava que eu ia chegar num lugar alto e tal, blá, blá, blá. Que esse era o caminho certo. Eu até abri aqui, porque eu tava olhando no celular dela. Quando a gente estava aqui gravando, estava aparecendo vendas que a gente está fazendo dos nossos cursos. Então você vê, a gente está aqui, nós estamos trabalhando, tá? Isso pra gente é trabalho. A gente está gerando conteúdo aqui. E está vendendo enquanto a gente está aqui. E está vendendo de forma automática. Então, olha só, a gente não vê na internet um desperdício de tempo. Exato. Quando a gente vem aqui e entrega um conteúdo desse para vocês, com toda a nossa experiência, você está entregando algo de qualidade. A gente não está entregando o nosso pior. Né? A gente está entregando algo de qualidade.
Então perceba que você tem aqui na sua mão, cara, algo que tem um potencial incrível de gerar renda para você. Agora, você precisa usar isso aqui não somente para consumir conteúdo, mas você precisa também usar isso aqui para gerar conteúdo e gerar resultado na vida das pessoas. Mais algum acréscimo, Poderosa Chefona? Acho que só isso, gente. Tenho certeza que foi um conteúdo valiosíssimo para vocês. Então, mais uma vez, eu vou pedir para você se inscrever se você não está inscrito, mas se já está inscrito, compartilha com algum professor de música que você conhece, que pode crescer com essas informações. Mais uma vez, obrigada. Foi top, bom demais. Deus abençoe vocês. Tchau, tchau.